Qual que é o assunto que eu já vou trazer aqui para vocês? O presidente Lula deve anunciar a volta do Brasil à União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, no próximo dia 10 de abril, data em que ele marca os 100 primeiros dias de governo. Essa é uma promessa prevista no documento da equipe de transição e a ideia é anular o decreto assinado por Bolsonaro lá em 2019, que determinou a saída do Brasil desse bloco. Foi criado lá em 2008 sob a influência de governos de esquerda. Bom, inicialmente, a Unasul era formada por 12 países da América do Sul. Hoje tem Bolívia, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Já quero começar contigo, então, Gustavo Segré, porque a Argentina também anunciou um movimento de volta. Sim. Agora, durante esse processo de sucessão de Alberto Fernandes. Como é que você vê a Unasul? Qual que é a relevância desse grupo e também o retorno do Brasil neste momento, completando 100 dias de governo Lula agora no dia 10? Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Evandro, aos colegas. Eu fico com saudades quando estou longe do Piperno. Boa tarde, audiência. Deixa o Alan do lado do Piperno. Mas te conto da Unasul. É tão boa a Unasul que de 12 países que iniciaram em 2004, ficaram 4. Por isso é maravilhoso, todo mundo saiu fora. Por que saiu a grande maioria? Porque em 2017 não conseguiam nomear um secretário-geral. Isso foi iniciado em Cusco, em Peru, como falava, em 2004. Foi muito para a esquerda, de fato, o Macri em 2019, o Bolsonaro também saem do bloco. E com isso muitos países também, Chile inclusive, e ainda não avisou que vai voltar. O dia de ontem teve uma reunião entre Alberto Fernandes, presidente da Argentina, com Boric do Chile, para tentar convencer a Boric de voltar. Mas é uma situação em que, qual era o objetivo da Unasul? Desenvolvimento compartilhado de questões de infraestrutura social, econômica e ambiental. Mas o governo de esquerda, em geral, não pode mostrar muitos bons resultados. No ambiental, talvez. Então, é uma questão de reforçar, talvez, o Grupo Puebla, talvez o Foro de São Paulo, com um homem diferente. Lembrando que, quando foi instrumentado, era questão de colocar a antítese do que seria a união dos partidos de direita na América Latina. E, por isso, 12 países iniciaram e somente 4, 5 agora se mantêm dentro do bloco. Essa debandada do bloco nos anos anteriores, Fábio Piperno, mostra um retrocesso do Brasil ao tentar retornar para ele agora? Boa tarde, Evandro. Um grande abraço, colegas. Eu não chamaria de um retrocesso. É um gesto político, aliás, um gesto que foi, inclusive, prometido aí durante a campanha, mas de relevância zero. É mais, digamos, uma movimentação de caráter simbólico, o Brasil retornando aí aos antigos laços com países amigos, principalmente de governos do PT, mas com quem o PT, inclusive, sabe que não vai construir absolutamente nada. Até porque, inclusive, o Segre acabou de mencionar o presidente do Chile, e é verdade, ele e também o presidente Petros da Colômbia, eles têm pouca afinidade com outros países aqui da região, por incrível que pareça. Não é que eles não se relacionem, mas eles não se moveriam a ponto de se associar a outros países para formação de blocos. Óbvio que vai todo mundo manter relações diplomáticas, óbvio que vai todo mundo, inclusive, procurar restaurar laços comerciais, mas, de qualquer forma, essa intimidade não vai trazer relevância nenhuma, não vai trazer ganho algum e talvez seja mais um aval que alguns ditadores, como, por exemplo, o Maduro, procurem ao se colar em países de regimes democráticos. Bom, eu estava vendo a informação também, e isso não tem uma confirmação, mas de que em maio eles tentariam reunir esses integrantes da cúpula, entre eles Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, o qual, segundo as informações, o presidente Lula gostaria de encontrar, inclusive para cobrar uma dívida de 1 bilhão aí que o país tem aqui com o Brasil. Como é que você vê isso, Alan Gani? Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos meus colegas e a toda a nossa audiência. Eu vejo, diferente do Piperno, como um grande retrocesso. É uma sinalização bastante ruim. Eu acho que tem um viés ideológico muito forte, porque nos governos Lula e no governo Dilma, aliás, essa dívida foi criada lá atrás mesmo, se utilizou muito o BNDES para empréstimos para a Venezuela, para Cuba, subsidiados aí com taxas
com o nosso dinheiro, com o dinheiro brasileiro. Empréstimos ainda que muitos deles ainda não foram pagos. Outro ponto é que aconteceu a nacionalização de uma subsidiária lá da Petrobras na Bolívia. E o governo brasileiro aceitou aquilo numa boa, né? Porque era um governo amigo do Evo Morales. Então eu vejo que essa sinalização em si é ruim, não pelo ato em si, mas pelo desdobramento disso. Significa, na prática, que vai ser a utilização novamente do BNDES para esses países, né? E o que a gente vai ganhar com uma parceria com a Venezuela? Absolutamente nada. É um país devastado economicamente, democraticamente também. Só para reforçar, a dívida de US$1 bilhão. Quero saber de você. Como é que você avalia essa situação, Ricardo Almeida, esse retorno à Unasul? Bem-vindo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, meus colegas. Eu tenho uma história para contar sobre isso, que é o seguinte. Eu conheci o grande divulgador, né, da ideia do Foro de São Paulo no Brasil há muitos anos atrás, que vocês devem conhecer, que é o professor Olavo de Carvalho, já falecido. E na época que eu conheci, eu era bem jovem, tinha uns 15, 16 anos, a gente formava uns grupos de estudo para estudar as atas do Foro de São Paulo. A direita, no período, era bem pequenininha, era um grupo bem reduzido. E, de fato, o Olavo de Carvalho, nos seus inúmeros artigos, foi quem popularizou a ideia de que o Foro de São Paulo era um espaço de encontro e de definição para certas políticas estratégicas da esquerda na América Latina. Ele definiu isso aí nos seus artigos e ele estava certo. Embora se exagerasse no período o impacto do Foro de São Paulo, ele teve impacto e esse impacto era reconhecido por membros signatários do Foro e pessoas associadas. Por exemplo, houve de fato na época muitas declarações, inclusive do próprio José Dirceu, atribuindo ao Foro de São Paulo uma importância capital na eleição de certos presidentes de países que se alinharam com a esquerda. E eu vejo a Unasul como uma continuidade enfraquecida do Foro de São Paulo. Então ela... Ali? Isso, câmera 2. Continuidade enfraquecida do Foro de São Paulo. Acho que é, assim, um gesto que tem contornos, que tem um certo peso ideológico, como falou o Alan. É preciso ver quais os países que retornariam para isso, mas, indiscutivelmente, a esquerda na América Latina precisa ou deseja um espaço de discussão estratégica. Piperno reagiu bastante durante a fala do Alan Gani, em parte também de Ricardo Almeida, mas o Gustavo Segre levantou a mão, então eu vou passar para você primeiro, depois eu jogo para lá. É curtinho. A reunião eventual entre Lula e Maduro, que Lula está propondo, dificilmente possa ser em lugar que não seja Venezuela. Porque se o avião presidencial do Maduro, que em geral usa os aviões da Cuba, ou especificamente esses aviões que estão com embargos dos Estados Unidos, corre o risco de vir ao Brasil e não conseguir voltar, o que aconteceu na Argentina. E se o avião não tiver, porque o governo brasileiro possa ajudar nessa questão, tem um problema. As empresas que colocam combustível, em geral, têm vínculos com a política do Estado americano e não poderiam fornecer combustível. Então, é só um comentário. Essa reunião será certamente ou na Venezuela, ou em Irã, ou na Rússia, ou em algum desses países que não tem problema com isso. Piperno. Ele já se ajeita. São muitas questões. São muitas questões. A primeira é que o grupo, como eu disse antes, ele tem, sim, é formado por países que têm lá alguma afinidade ideológica, mas não são países iguais e nem ideologicamente iguais. Algumas afinidades. Então, por exemplo, o Brasil tem sim que se relacionar com a Venezuela, porque, queiramos ou não, é um país vizinho, com quem, aliás, o Brasil tem fronteiras, com quem o Brasil, inclusive, tem problemas aí de tráfico de pessoas, de bens, de contrabando, uma série de coisas, e, sobretudo, é um país que tem uma dívida muito grande com o Brasil e vai ter que pagar isso de alguma forma. Aliás, se propôs a pagar, porque, inclusive, por incrível que pareça, a gente sabe que a Venezuela é um país que foi destroçado nos últimos anos, mas, em 2022, a economia apresentou alguns sinais de reação por conta da reinserção da economia da Venezuela, da
produção de petróleo da Venezuela, que tinha caído muito, mas que por conta da guerra e tal, recebeu alguns investimentos para voltar, inclusive, a ter condição de abastecer alguns países. A Chevron, inclusive, voltou a ter negócios lá com a Venezuela. Então, pingou lá algum dinheiro e isso fez com que a economia crescesse um pouquinho, aliás, mais de 10% no último ano. Então, a Venezuela tem que pagar o Brasil. E o Brasil tem que conversar muito com a Venezuela sobre isso. Fala, Segré. A Venezuela está tão bem que conseguiu ter uma inflação em 2022 de 160%. Mas está bem, porque no ano anterior, 2021, foi de 641%. E no ano anterior, 2020, foi de 2.300%. Então está uma joinha a Venezuela. Então, Gane, não, depois... o país está completamente devastado, né? Essa esquerda radical, por onde ela passa, ela devasta o país, né, Piperno? Se pegar a queda do PIB acumulada da Venezuela, é queda em cima de queda. Segré não lembra exatamente os números de cabeça, mas é uma coisa absurda. É 20 num ano, é 30 no outro, é inflação de 1.600... E assim vai, né? 2.000%, 16 mil... 94,5% da população é pobre. E vamos deixar bem claro, né? O presidente Lula apoia abertamente o Maduro. Eu mostro o vídeo para você no YouTube. Fonte primária, como o Ricardo Almeida trouxe aqui. Pelo Foro de São Paulo e falando, não, companheiro Maduro, prestando solidariedades, né? Tem vídeo, fonte primária disso daí, apoiando o Maduro. Vamos lá, Piperno, a palavra é contigo agora. Uma coisa é você apoiar o regime do Maduro, coisa que não aconteceu. Se aconteceu lá no passado, aliás, o Lula tinha uma grande relação com o Chávez, não tem uma relação tão íntima assim, nunca teve com o Maduro, que nem foi contemporâneo do Lula, Maduro de 2013 para cá. Segunda coisa, uma coisa então é apoiar o ditador, o que não acontece. A outra coisa é apoiar a autonomia do país, a Venezuela que resolva os seus problemas políticos. Não é o Brasil que tem que intervir. Almeida, como é que você vê a relação do Brasil com a Venezuela? É mais do que isso, né? Por exemplo, a gente pode se lembrar que recentemente, o PT, antes de assumir o governo agora, havia feito uma nota de apoio ao Maduro. Existe uma nota de apoio que o Partido dos Trabalhadores fez. Sobre a relação do Chávez... E o quê, Piperno? Em seguida apagou. Apagou porque pegou mal, né? Não é porque se arrependeram, não. Não é uma questão consensual do PT. Não, mas... Por exemplo, a Gleisi apoia, o Haddad, por exemplo, não. Sim, mas a nota saiu. O ponto é, a nota saiu. Declarações como essa saem do PT e existe por parte, obviamente, da mídia brasileira e da mídia internacional uma antipatia em relação a isso. E o PT é um partido que, como eu sempre falo, tenta equilibrar as coisas. Agora, esse vínculo ideológico existe. Há um vínculo ideológico porque o PT se concebe como um partido de esquerda na América Latina vinculado a todos esses vários projetos. Por exemplo, quando a própria Gleisi Hoffmann falou a respeito da origem do PT, foi lhe perguntado a ela se o PT era um partido comunista e ela deu uma resposta de bate-pronto. Ela disse, olha, o PT é uma grande conjunção das esquerdas naquela época. E ela foi explicando aquilo ali, dizendo que o PT tem uma carga ideológica que não dá para desvincular do partido. Então, eu vejo esse grupo de Puebla, novamente, repetindo, como uma continuidade do Foro de São Paulo enfraquecida no novo contexto, mas num contexto importante de dizer, em que a esquerda na América Latina está recuperando o seu espaço. Nós vimos aí a eleição do Boric, nós vimos a continuidade do grupo político do Evo Morales, nós vimos o Petro, nós vimos aqui o Brasil, ou seja, a esquerda está reocupando os espaços que havia perdido da onda azul. Concorda com ele, Segré? Concordo. Vai ter eleições na Argentina e no Paraguai esse ano, isso pode mudar um pouco o mapa, né? Hoje, grande parte da América Latina é vermelho, com exceção de Equador, de Paraguai e Uruguai. Já foi pior em termos de mais ocupação de esquerda, quando em 2011 era absolutamente vermelho, menos o Chile do Pinheiro e tinha a Colômbia também. Mas são questões eleitorais e cada país escolhe o seu futuro, seja ele bom ou seja ele ruim. Piperno, o Segré colocou a permanência da esquerda nessa região como já foi pior. Como você vê isso?
Não, aliás, a permanência da direita, ela acabou com a América do Sul, inclusive foi um momento de ditaduras, muitas. Foi, por exemplo, a gente fala do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, por exemplo, nunca foi um agrupamento, por exemplo, que em algum momento tivesse se tornado uma multinacional da tortura, do crime, como aconteceu, por exemplo, com a Operação Condor aqui na América do Sul, né? Em que os governos, Brasil, Argentina, Chile, Bolívia e tal, inclusive traficavam presos políticos aí. Não, mas eram militares, né? Sim. Não, mas sim, agora recentemente tem uma Venezuela que não respeita direitos humanos, que não é democrática. É que jamais a América do Sul teve tantas ditaduras como naquele momento em que predominavam ditaduras de direita, ditaduras militares, que matavam, assassinavam. O Foro de São Paulo, de fato, ele nasce depois disso, já no começo dos anos 90. E, em momento algum, ele foi, por exemplo, uma multinacional do crime, como foi, por exemplo, a Operação Condor. Vamos lá, Segre, para a gente arrematar isso. Tá. Não dá para comparar os militares, que são golpes de Estado, que tomaram não eleitoralmente o poder, com ditaduras que foram iniciadas a partir de uma eleição democrática, como a de Venezuela, como a de Nicarágua, e que estão destruindo absolutamente todo, com a defesa da pobreza e da saúde e fazendo cada vez mais pobres. E gostam tanto que multiplicam os pobres. E o Piperno, a prova de que o Lula apoia não é só o vídeo falando o companheiro Maduro aqui, né, no âmbito do Foro de São Paulo, falando isso. É pior, porque é empréstimos com taxas abaixo do mercado subsidiada para esses países. Vamos lá, de novo. Então, por que a Venezuela, Cuba são premiados? Não me parece coincidência, né? Bom, Cuba e Venezuela são duas vergonhas, já cansei de falar isso aqui. Agora vamos também restabelecer... E vergonha o Lula é financiar esses países. Vamos restabelecer algumas coisas. O Lula não financiou, por exemplo, o regime do Maduro. O Lula já não foi contemporâneo do Maduro no governo. Maduro de 2013 para cá. O Lula tinha fortes relações com o Chaves. Isso é verdade. Mesma coisa. A mesma coisa. Um é Maduro, outro é o Chaves. É o regime ditatorial. É a mesma linha. Sim. Chaves, Maduro, agora, é a mesma coisa. O Segre, por exemplo, é um estudioso de América Latina e, de fato, ninguém vai negar que o regime da Venezuela é uma excrescência, uma ditadura. Porém, a Venezuela, ela toma esse rumo de um governo ditatorial a partir de uma tentativa de golpe para derrubar o Chaves em 2002. Chaves, no primeiro mandato, constitucionalmente eleito, o Chaves foi vítima de um golpe que em 3 dias caiu. Houve um contragolpe e ele voltou. A partir disso, a Venezuela perdeu o rumo. É o mesmo argumento que se utiliza dos militares tentando frear o avanço da esquerda aqui no Brasil. É o mesmo argumento. A esquerda... Lá atrás, entendeu? É o mesmo argumento. A esquerda governava pelo voto, né? Pelo voto. Não houve nenhum golpe de Estado de esquerda aqui na América do Sul.